é o sentido da vida? Já parou para pensar sobre essa pergunta? Qual é o sentido da vida? Eu creio que durante essa pandemia muitos têm tido bastante tempo para refletir a respeito, né? Ou têm fugido dessa pergunta. Qual é o sentido da vida? Por que nós estamos aqui? Qual é o propósito da existência? Qual é o propósito de tudo isso? Será que tem alguma lógica no universo? Por que o mundo é do jeito que é? Por que nós somos o que somos? Qual é o real sentido de tudo isso? É certo que todos nós já passamos por essas perguntas. Se não pensamos nelas, talvez um dia iremos pensar. E talvez esse é o momento de você fazer isso, porque eu acabei de sugeri-las. No fundo, essa é a questão mais crucial na existência humana. Há milhares de anos, os homens vêm tentando responder essa pergunta. E as suas respostas, ou a falta dessas respostas, acabam influenciando radicalmente a maneira com que eles vivem nesse mundo, independentemente das épocas. Dependendo da resposta, ou da falta dessas respostas, o homem vive de uma maneira ou de outra. Alguns da nossa geração têm tentado responder essa dúvida. Nós vemos filósofos, nós vemos cientistas, nós vemos psicólogos e vemos até religiosos tentando encontrar uma solução para isso. Mas cada um tem a sua própria opinião. E no fim das contas, as suas respostas parecem apenas confusas e contraditórias e não nos dão uma resposta satisfatória. Outras pessoas simplesmente desistiram de tentar responder essa pergunta. Enquanto pensavam sobre o possível sentido da vida, tiveram de viver suas vidas. Então chegou a hora de trabalhar, chegou a hora de estudar, chegou a hora de levar as crianças na escola, chegou a hora de preparar o jantar, ou chegou a hora de fazer a lição de casa. Não dá para ficar pensando nisso o tempo todo, eu tenho que viver a vida. E estes dizem, e talvez seja o seu caso, dizem assim: olha, se eu tivesse tempo, tranquilamente eu encontraria uma resposta para o sentido da vida. Não só se eu tivesse tempo, mas se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, se eu fosse a pessoa mais inteligente da Terra, e se eu pudesse me dedicar somente a isso, com certeza eu encontraria o verdadeiro sentido da vida. É óbvio que isso é impossível para a maioria de nós. Eu acho que você vai morrer e não vai ter todas essas coisas juntas num só pacote para conseguir buscar essa resposta. Porém, se eu te dissesse que houve alguém que de fato no passado desfrutou exatamente desse privilégio, e se eu te dissesse que essa pessoa tentou buscar uma resposta a essa pergunta, esse alguém não só teve todo o tempo do mundo para buscar uma solução ao sentido da existência humana, como foi a pessoa mais sábia da sua época e também a pessoa mais rica de toda a terra. Você quer saber quais foram as conclusões que ele chegou ao fim da sua investigação? Sim ou não? Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1. Palavras do sábio, filho de Davi, rei em Jerusalém. Eclesiastes é um livro de sabedoria. Enquanto lemos esse livro, nós não vemos uma indicação clara do seu autor, mas nós podemos fazer algumas conclusões a respeito disso. Porque, como lemos no versículo 1, o autor desse livro foi alguém sábio. Talvez na sua versão esteja escrito mestre ou pregador. Mas não só isso. O texto também diz que ele foi rei de Israel em Jerusalém. Ele é alguém descendente de Davi. A princípio poderia ser qualquer rei que reinou sobre Jerusalém, mas de todos os reis possíveis, apenas um reinou sobre Israel em Jerusalém. Na verdade, apenas 2 reis, Davi e depois Salomão. Porque depois de Salomão, houve reis que reinaram em Jerusalém, mas não reinavam sobre todo Israel, reinavam apenas na tribo do sul, em Judá. Então, apenas um rei poderia se encaixar dentro de toda a descrição desse livro. O rei Salomão. Salomão reinou sobre Jerusalém numa época de paz, de prosperidade, mas não só isso, sob seu reinado, Israel foi a nação mais rica e mais famosa da terra. Deus concedeu a Salomão, o homem, a sabedoria, e ele foi o homem mais sábio de toda a sua geração. E não só isso, Salomão tinha muito tempo livre
para pensar sobre o verdadeiro sentido da vida. E foi exatamente isso que ele fez. E sabe qual foi a sua conclusão? É o que esse livro apresenta para nós. A mensagem desse livro é a conclusão de Salomão ao observar e tentar descobrir o sentido da vida. O termo Eclesiastes é a tradução grega do título hebraico desse livro, que significa aquele que reúne uma plateia, aquele que reúne um público e ensina a essas pessoas. É isso que significa Eclesiastes. E é isso que Salomão vai fazer conosco ao longo desse livro. Ele nos reúne e ele vai nos ensinar. O mestre, o professor, vai nos ensinar. E logo de cara, antes mesmo de descrever tudo o que ele pesquisou, o autor desse livro já nos dá a conclusão final. É como se ele estivesse dando aqui para nós um grande spoiler da existência humana. Antes do livro começar, ele já conclui, e eu quero ler com você Eclesiastes 1, versículo 2 até 11. Do versículo 2 em diante, vamos até o 11. Diz o sábio, que grande ilusão! Que grande ilusão! Tudo é ilusão. Que vantagem tem o homem em todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e se apressa em voltar ao lugar de onde nasce novamente. O vento sopra para o sul, depois vira para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no seu ponto de partida. Todos os rios vão para o mar, e mesmo assim o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, tornam a correr para lá. Todas as coisas resultam em canseira. Ninguém consegue explicá-las. Os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, será, e o que se fez, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa da qual se possa dizer, vê, isso é novo? Não! Já existiu em épocas anteriores à nossa. Já não há lembrança das gerações passadas, nem haverá lembrança das gerações futuras entre os que virão depois delas. Qual é o sentido da vida? Depois de observar tudo ao seu redor e de tentar examinar o máximo que pôde a todas as coisas debaixo do sol, ou seja, depois de investigar o mundo como um mero ser humano, um ser humano mortal, a conclusão de Salomão foi a seguinte, versículo 2. Que grande ilusão. Que grande ilusão. Tudo é ilusão. Essa é uma expressão muito importante para se compreender a mensagem de Eclesiastes. Na verdade, ilusão é apenas uma parte de tudo o que significa a palavra hebraica rebel. Diga comigo. Rebel. Muito bom. Eu vou falar isso muitas vezes e você vai perceber. Por quê? Essa palavra aparece mais de 40 vezes no livro de Eclesiastes. Simplesmente não há um só termo em português que consiga expressar o sentido dessa palavra. É por causa disso que a nossa tradução da Bíblia em português, cada tradução escolhe uma palavra que para os autores, os tradutores, faz uma tentativa diferente de trazer um sentido para o português. Por exemplo, a Almeida Atualizada traduz essa palavra como vaidade. Talvez na sua Bíblia esteja vaidade. Traz a ideia de algo fútil. A NVI traduz como inutilidade. E isso enfatiza o quanto tudo nessa vida é algo passageiro, é inútil. Por isso, para que a gente possa compreender melhor o significado dessa palavra rebel, eu quero que você pense em uma manhã de frio. Talvez a manhã de hoje. Ou a de amanhã. Dizem que essa noite vai ser a noite mais fria do ano. Talvez amanhã cedo. Você está saindo de casa para o trabalho ou para a escola. E se você observar para baixo, para o seu nariz ou para a sua boca, você vai perceber que a cada respirada há um vapor de ar quente que sai das suas narinas. Está imaginando isso? Muito bom. Então você olha para esse vapor e você tenta pegá-lo. Mas antes de conseguir pegá-lo no ar, ele simplesmente evapora. Some bem diante dos seus olhos. É isso que significa rebel. Ilusão, vaidade, inutilidade. É algo como um sopro, como um vapor, logo evapora. Rebel é como a fumaça de um cachimbo, que logo se dissipa.
ou com uma bolha de sabão, que a criança acabou de produzir e que quando tem contato com alguma superfície, logo estoura. Hebel é algo passageiro, é algo frágil, é algo limitado, vão, é algo inútil, é uma grande ilusão, algo que logo se perde de vista. E segundo Salomão, tudo nessa vida é assim. O trabalho é assim. A saúde é assim. As conquistas, a família, os relacionamentos, o prazer, a satisfação, a inteligência, enfim, tudo isso é ilusão. Tudo isso é Hebel. E para tentar nos convencer disso, Salomão nos pede que nós comecemos a olhar para a história da humanidade. O mundo em que vivemos, ele disse no texto que lemos, ele continua da mesma forma como era antes. Por mais que alguns neguem, nossa, hoje o mundo é diferente, é nada. É nada. Talvez o que temos é apenas uma especialização em tecnologia, porque é a mesma coisa. E ele diz, e o mundo continuará assim mesmo depois que eu e você morremos. Versículo 13, ele nos prova isso dizendo que todo o nosso trabalho nessa vida não tem qualquer proveito para mudar as coisas à nossa volta. Versículo 4, ele diz que mesmo que as épocas mudem, a terra continua sendo a mesma. E os homens continuam a enfrentar os mesmos dilemas de sempre. Você percebe isso no versículo 5, olhando para a direção do sol. O sol sempre faz o mesmo trajeto todos os dias. O mesmo acontece com o vento e com os rios, versículos 6 e 7. Mesmo depois de despejar tanta água no mar, já parou para pensar? Quanta água não corre do rio para o mar? Mesmo depois de tanto, ainda assim, os mares não são cheios, eles não transbordam, eles continuam ali. Isso sempre foi assim, isso continuará sendo assim, mesmo depois de nós. Versículo 8 diz que tentar explicar essas coisas é algo cansativo demais e no final das contas ninguém consegue encontrar uma resposta plausível. Nunca veremos ou nunca ouviremos tudo. Aquilo que nós vemos hoje é o mesmo que gerações passadas viram há centenas de anos atrás, é isso que ele diz nos versículos 9 e 10. A história é cíclica, a história se repete. Ninguém pode afirmar, olha, eu estou vendo algo novo, porque em épocas passadas algo parecido já tinha sido percebido, pessoas já viram a mesma coisa que você está vendo hoje. Talvez você não se convença disso, versículo 11, porque você não conhece toda a história do passado. Você diga, não, nós conhecemos uma coisa nova, mas quem garante, você não conhece tudo o que se viu no passado. O versículo 11 diz que, aliás, essa é outra coisa repetitiva, o tempo passa e gerações não se lembram das gerações que vieram antes delas. Por exemplo, você sabe quem foi o seu ancestral há 700 anos atrás? Ou eu posso reduzir mais, você sabe quem é o seu ancestral, quem foi o seu ancestral há 100 anos atrás? Pois é, você não sabe. Talvez por curiosidade descubra uma foto, mas não sabe quem foi, não sabe o que disse, não sabe como viveu. É por isso que você não se lembra de tudo, que tudo se repete, porque você não é capaz sequer de se lembrar dos seus antepassados, quanto mais das repetições da história do mundo. E o mesmo vai acontecer contigo. Daqui a 100 anos, os seus descendentes também se esquecerão de você. Que grande ilusão! Que grande ilusão! Tudo é ilusão.